Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que é racismo estrutural? A explicação do ministro Silvio Almeida. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o termo racismo estrutural é um termo que ficou célebre, circula na boca de todo mundo, na grande mídia, no jornalismo profissional, nos meios políticos. É um termo, inclusive, que transcendeu em muito a esquerda e o campo progressista. Ganhou até certos ares de uma coisa meio popular, meio geral, meio que pessoas comuns que não são militantes, não são acadêmicos, não são estudiosos, enfim, não estão envolvidos diretamente com a política, conhece esse termo, usa e por aí vai. E aí o grande responsável por celebrizar esse termo no Brasil foi o pensador, o jurista, o filósofo Silvio Almeida, que atualmente é ministro do governo Lula. Veja, o Silvio não criou o termo racismo estrutural. O Reinaldo Azevedo, toda semana no programa dele, fala que o Silvio Almeida é o criador do termo racismo estrutural. Isso é equivocado. Vários outros pensadores falavam do racismo estrutural antes do Silvio. Eu, inclusive, provavelmente não vai ser esse ano, mas eu vou lançar um texto debatendo o livro do Silvio sobre racismo estrutural e fazendo uma espécie de genealogia do conceito. O que é importante? E também esse ano no canal vai ter um vídeo sobre o livro do Silvio Almeida. A gente destrinchando o livro, fazendo análise e por aí vai. Hoje eu quero fazer um reactzinho bem rápido de um vídeo do Silvio Almeida, que é um sucesso gigantesco, está no canal da Boitempo. É um vídeo até um pouco antigo. Tem mais de 700 mil acessos. E eu acho que é um vídeo que ajudou muito a tornar célebre o termo racismo estrutural. Eu acho que vale a pena a gente assistir, deixa eu abrir aqui, para ver como é que o Silvio debate a questão. A gente chama de racismo estrutural. Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, a discriminação, enquanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. Veja, esse ponto é muito importante. É muito comum, quando você está debatendo opressões de maneira geral, não só racismo, opressões, LGBTfobia, machismo, as pessoas usarem termos como em pleno século XXI ainda existe isso. Estamos há tantos anos aí, parece que é uma coisa meio atrasada, meio arcaica. Ou então, fulaninho tinha tanto estudo, é tão militante, tá? Parece que é meio que um desvio ético, individual. Veja, é claro que existe uma dimensão ética individual na prática de reproduzir opressões. Isso é fato inegável. O X da questão é que o Silvio, ele começa a falar, quando a gente fala em racismo, a gente normalmente pensa em discriminação, a gente pensa em preconceito, a gente pensa em violência física. Beleza, tudo isso faz parte, tudo isso é verdade, e por aí vai. Só que é preciso pensar o racismo enquanto uma opressão, e não só o racismo, enquanto uma opressão que estrutura e fundamenta a sociedade e forma a subjetividade dos indivíduos. E a subjetividade não é uma concepção idealista do que as pessoas pensam. A subjetividade é uma estrutura de produção de indivíduos. A subjetividade é um conceito tão concreto como relações econômicas. E aí o Silvio vai desdobrar isso. Mas eu quero, nesse ponto, frisar uma questão.
Então, para mim, é caso de insuficiência teórica quando você trata o racismo, machismo, as opressões de maneira geral, como uma coisa arcaica, como uma coisa atrasada, como uma espécie de falta de leitura, como uma espécie de desvio ético. Percebe? Isso é um reducionismo extremo do problema e tratar como algo arcaico, atrasado, não está errado, né? É isso, assim. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval, né, e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo, ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, né, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar 2 exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de 3 dimensões do racismo, entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses 3 pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São 3 pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? Porque os grandes empresários são proporcionalmente aqueles que... Os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por... Lembrando, que é impossível não lembrar, que essa realidade de uma desigualdade estrutural do sistema tributário brasileiro foi mantida e ampliada durante os governos petistas, né? O Silvio Almeida agora é ministro do 3º governo Lula, e que bom que ele está lá, vem fazendo um ótimo trabalho, mas assim, o petismo é parte da estruturação desse problema, que nunca foi enfrentada, né? Nunca foi enfrentada. Nem quando o Lula tinha mais de 80% de popularidade e maioria absoluta no Congresso, ele comprou um enfrentamento de fazer uma verdadeira reforma tributária no país. Assim. Então, é necessário sempre frisar esse ponto. Dito isso, vamos voltar para a explicação de Silvio. Por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras. O que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não. É porque a estrutura, o sistema tributário funcionando na sua normalidade, normalidade eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro ele reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade,
o ganhar pouco cria privações, que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre Esse exemplo do Silvio também é muito bom para pensar uma reflexão, inclusive, que já tem vídeo no canal sobre isso, né? Austeridade é racista, é um react também de uma entrevista do Silvio, que aí, pense bem, o exemplo do Silvio é maravilhoso, mas a gente pode dar esse mesmo exemplo para a austeridade. A cada real gasto de investimento público que iria para a saúde, para a educação, para a cultura, para lazer, para a infraestrutura, para a moradia, a cada real do orçamento público que não vai ser mais gasto por causa de uma política de corte de gastos, por causa de uma política que gera superávit primário, de poupar o dinheiro para o gasto financeiro do Estado, o gasto com juros e serviços da dívida pública, a população negra é mais afetada. Porque a população negra, por ser, na estrutura de classes brasileira, a população mais vulnerável, a população mais explorada, a população mais desumanizada, mais despida de condições de sobrevivência no mercado burguês do capitalismo dependente brasileiro, cada fragilização das políticas públicas de saúde aumenta muito mais o risco de morte nesse grupo social, de problemas mil de doença, de não ter acesso à educação, de não ter acesso à cultura, de ser vitimado pela violência, de morrer do deslizamento de barreira num período de chuva, de piorar a sua saúde, suas condições psicológicas, no transporte público que é cada vez pior, e por aí vai. De tal sorte que essa reflexão do Silvio é muito bom. Veja, eu já debati isso também no canal sobre quem manda no orçamento público, que também é um vídeo fazendo react do Silvio. Quando a gente quer pensar uma política antirracista, ela não deve só ser pensada enquanto um ministério maravilhoso, fundamental que existe, da igualdade racial, com baixíssimo orçamento. Uma política antirracista, de fato, significa uma diretriz de política econômica antirracista no Banco Central do Ministério da Fazenda e do Planejamento. É aqui onde a coruja dorme. Percebe? Tipo, é isso. É aqui onde a gente enfrenta o X da questão da circulação dos bilhões, que é onde está a riqueza do fundo público circulando de verdade, né? Nos milhares, nos milhões, beleza, mas onde a coruja dorme mesmo, o centro da questão, uma palavra que eu adoro, é uma palavra muito feia, buzilis. O buzilis da questão é onde circulam os bilhões, é onde dá bilhão. E onde dá bilhão não está no Ministério da Igualdade Racial, não está no Ministério da Mulher, não está no Ministério dos Povos Originários, sabe, com todo respeito e consideração pelas profissionais que estão lá, pelas pessoas que estão tocando a luta, que estão fazendo das tripas coração para tentar fazer política pública com pouco dinheiro. Entende? Baixo salário das mulheres negras, a constituição do sistema público tributário, falta de representatividade de mulher negra, as pautas das mulheres negras elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental, de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós, de alguma maneira, naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, não causa choque. Uma das maiores provas dessa ausência de choque, dessa ausência de comoção, é, por exemplo, o Rui Costa ser considerado uma figura de esquerda progressista, né? O Rui Costa, quando foi governador da Bahia por 8 anos, a violência policial aumentou de maneira exponencial. Ele fez uma política de segurança pública
voltada para o encarceramento em massa da juventude preta, pobre e periférica, para o aumento do extermínio da população negra. Ele colocou a Bahia no ranking, no top do ranking dos estados que mais matam, que a polícia mais mata no Brasil. E ele deu declarações horríveis, como, por exemplo, justificando chacinas. Vai aparecer aqui na tela a declaração que ele deu por ocasião da chacina do Cabula. E o Rui Costa é considerado de esquerda. Ninguém deixa de ter o título de esquerda por dar declarações racistas para violência policial e encarceramento em massa. Prova disso também é o vice, o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, gente, é vice do Lula, tá no PSB. Percebe? Então, é isso. Veja, eu já falei isso, inclusive, várias vezes, isso até choca algumas pessoas. Veja, ser racista no Brasil hoje não tira voto na esquerda. Ser machista, a depender do caso, pode ser que tire alguns votos. Mas ser racista e ser LGBTfóbico não tira voto de ninguém. De ninguém. A não ser que você seja uma figura pública e política muito pequena, portanto vulnerável, aí outros interesses podem até derrubar você. Mas se você for uma pessoa mais ou menos relevante, você pode ser racista, LGBTfóbico à vontade, que isso não vai ser um problema de articulação política, não vai ser um problema de votação, não vai ser um problema de circulação nas esquerdas e no campo progressista, tá ligado? Como deveria causar, né? O assassinato de pessoas. Estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes e isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando se assiste, eu quero dar um exemplo meio cotidiano, se assiste uma novela, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque na sociedade. Quando se sabe, isso é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas, ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que constitui as nossas relações. Aí a pergunta é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, as pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Então, ou seja, o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo, que também é estrutural. A condição do homem, né? O privilégio. Esse encaminhamento do Silvio é uma das coisas que eu menos gosto nesse vídeo. Eu gosto desse vídeo até o final.
Porque quando o Silvio fala deve-se abrir mão de privilégios, tipo, sim, tipo, por exemplo, eu já debati isso no meu canal. Não dá para organizações de esquerda que se dizem revolucionários, você olha para as figuras públicas, você olha para os dirigentes, você olha para os parlamentares, você olha para a galera que está nos melhores cargos, só tem homem branco. Tá ligado? Tipo, eu tava vendo uma entrevista, por exemplo, do João Paulo Rodrigues, que é a liderança do MST, ele falando que a direção nacional do MST tem paridade de gênero. Percebe? Então, por exemplo, a minha organização não tem paridade de gênero. A de vocês que estão assistindo isso também não tem. Então, por exemplo, o MST está mais avançado nisso, né? Que ele garantiu paridade de gênero nas instâncias de direção. E aí, isso é um passo importante. Não resolve tudo, evidentemente, mas assim, é um passo importante, né? Só que, beleza. Só que o Silvio faz todo um debate sobre como o racismo é constitutivo e estruturante da sociedade brasileira, faz o debate, cita a economia, cita a política, cita subjetividades, dá um exemplo muito bom da estrutura tributária do país que diz respeito ao processo de circulação de riquezas. E no encaminhamento disso, acho que falta muito direcionar a conclusão prática. A conclusão prática é, se o racismo é estrutural, para destruir o racismo a gente precisa da construção de uma outra sociedade, que eu chamo de socialista. Aí a gente pode entrar num vários debates que outra sociedade seria essa, mas vamos lá. Estruturar uma nova forma de organização da vida pautado em outras gerações econômicas, políticas, culturais e subjetivas. Minha perspectiva emancipatória, né? Que para mim, repito, é o socialismo e a Revolução Brasileira. Então, faltou o Silvio ser mais contundente. E o Silvio sabe disso, ele já falou isso várias vezes, mas é isso, assim. Nesse vídeo, faltou dar um encaminhamento, ó, galera. Ser antirracista significa constituir uma luta anticapitalista e, nesse próprio movimento anticapitalista, revolucionário, desde já, questionar os privilégios de raça, que constituem, inclusive, as próprias organizações de esquerda revolucionárias, né? Masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas. É isso, galera. Em breve, só lembrando, em breve eu vou gravar um vídeo para o canal debatendo o livro do Silvio, que é o livro que eu achei mais interessante da coleção Feminismos Plurais, né, dirigida pela filósofa Djamila Ribeiro. Lembrando que tem um vídeo no canal sobre o livro Lugar de Fala, da filósofa Djamila Ribeiro. Para quem não assistiu, assista, que vale a pena. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças à sua contribuição a partir do Apoia-se ou do Pix. A você, meu muito obrigado.